De volta com os analistas, hoje com o Felipe Clã, né, socorrendo aí a ausência do Geraldo, né, recebendo o Tiago. Tiago, você falou ainda há pouco que a relação entre o Judiciário e a OAB é muito harmoniosa, né? E como está a relação com o governo Flávio Dino e o prefeito Edivaldo Holanda? Tem essa sinergia ou de vez em quando tem uns embates? Como é que está hoje essa relação? Olha, as relações institucionais, elas sempre precisam ser preservadas e caminharem da melhor maneira possível. Há algumas divergências, cito, por exemplo, amanhã teremos uma audiência pública, quero convidar todos os cidadãos e cidadãs do Maranhão que tenham precatórios a receber. A gente vai estar fazendo audiência pública com associações, com sindicatos, na ordem, amanhã a partir das 15 horas, para tratar, por exemplo, do atraso no repasse dos precatórios. O governo do Estado está atrasado em 125 milhões de reais, 7 meses no repasse dos precatórios, que é tão importante para todos aqueles que passaram anos com o processo na Justiça e na hora de receber o pagamento não podem tolerar ainda mais esse atraso. Isso é caso até de improbidade, né? Se demorar muito tempo. Né? Amanhã, na audiência pública, vamos debater todas as medidas cabíveis para que sejam tomadas. Era bem maior esse valor, né? Houve o pagamento durante Não, na verdade, período. esse não é o valor do débito. O valor do débito superou R$1 bilhão. Esse é o valor em atraso. Por quê? Tivemos uma emenda constitucional. Houve um parcelamento. Do ano passado, e foi, na verdade, ano reatrasado, salvo engano, ano passado foi feito um ajuste com o Tribunal de Justiça do valor que deveria ser repassado todos os meses para o pagamento do precatório, e é esse valor que está atrasado. São 7 meses de repasse desde julho do ano passado que não é feito esse repasse, e a gente vai estar discutindo as medidas cabíveis. E o governo coloca o quê, presidente? Olha... Falta de recurso? Há falta de recurso, mas o que ocorre é que você tem previsão constitucional, previsão legal, você tem o orçamento que foi feito, onde tem que ter sido aprovado o contingenciamento desses repasses, porque é como na nossa casa. A gente tem contas a pagar e a gente precisa gerir a casa de maneira responsável a pagar todas as contas. O atraso de precatórios prejudica milhares de jurisdicionados que passaram anos com processos na justiça. Professores, policiais, idosos, enfim, um sem número de pessoas que precisam ter seu direito contemplado, precisam ter seu direito respeitado. E é isso que a ordem vai cobrar de maneira muito enfática. Esse débito de 7 meses em aberto, 125 milhões de reais. Ou é a parcela que é 120 milhões? Não, os 7 meses. A parcela é algo em torno de 22 ou 23 milhões, alguma coisa. Você acha que a OAB intermedia ali o parcelamento, desse parcelamento para facilitar a ação do governo? Vamos tentar o diálogo e também vamos tomar as medidas judiciais cabíveis. Afinal de contas, é obrigação do Poder Judiciário, em caso de atraso, fazer o sequestro. Como você mencionou, isso pode incorrer em improbidade, tem um sem número de medidas que podem ser tomadas e a gente vai estar discutindo isso na audiência pública, mas desde já colocando a sociedade do Estado do Maranhão, que a ordem está mais uma vez ao lado da sociedade para a defesa dos direitos dos cidadãos. Há muitas dúvidas, por incrível que pareça, sempre que tocamos nesse assunto na imprensa, na questão dos critérios para quem vai receber, né? Como é que a OAB se comporta nessa fiscalização? Como é que esse critério é trabalhado? A OAB tem acesso... A gente acompanha isso, a gente tem uma comissão específica, inclusive, que é a Comissão de Credores Públicos, que acompanha a questão dos precatórios. Mas o Poder Judiciário... tem o escalonamento por tempo, de ingresso ali. É tipo uma fila, né? É uma fila, exatamente. A Constituição prevê isso, esse escalonamento, essa fila, exatamente para que não haja... benefícios indevidos. E pune severamente se pagar antecipado. Né? E é importante porque há uma dúvida. A população nunca, na verdade, sempre nos pergunta. Inclusive foi aquele caso também no governo Rosiana que pagou um fora da fila e gerou aquela celeuma toda na reta final. Né? Começa. Porque é sério, assim, é uma fila que segue, que não pode fugir disso. Começa a história da Lava Jato dentro de um processo de alguém que teria dívidas a receber, né? E já estava no caminho de precatório e tudo mais, e fizeram um acordo, e daí começa quando o doleiro foi preso aqui no hotel. Porque a própria norma legal estabelece algumas hipóteses em que essa fila pode ser
aspas, furada, quando houver benefícios significativos ao poder público. Por exemplo, alguém tem um precatório para receber e abre mão de 50%, ou há possibilidade, mas isso está bem estabelecido na lei, dentro dos critérios legais. Dentro dessa negociação. Tem que observar tudo isso, enfim, há todo um rito procedimental que precisa ser seguido. Audiência pública aberta à sociedade? Aberta à sociedade, na verdade queremos ouvir a sociedade. Convidamos o Tribunal de Justiça, o Governo do Estado, o Procurador-Geral do Estado, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a sociedade para discutirmos uma solução para esse grave problema. Quem já confirmou presença? Olha, aí vou ser sincero que ainda não peguei o retorno dessas confirmações. Está lá com a chefe de gabinete. Amanhã, na hora que chegar cedo na OAB, que a gente vou verificar as confirmações, mas acredito que todas as instituições estarão presentes. Você está confiante numa solução, Tiago, harmônica ali, ou você acha que o caminho vai ser mesmo a judicialização ainda mais desse problema? Nós sempre temos esperança de que a gente consiga evoluir com o diálogo, mas se o diálogo não for suficiente, a ordem tomará todas as providências jurídicas que forem necessárias. Como é que a OAB observa, e aí também a opinião do advogado, né, a questão do comportamento do Ministério Público? O Ministério Público do Maranhão tem sido atuante, né? Vale até o Ministério Público Federal também, que está aqui presente. Como é que vocês observam isso? Vocês acham que eles trabalham com veemências ou muitas vezes deixam a desejar neste processo de levantamento das grandes questões e acusações a pessoas que necessitamos estar fora do processo, né, fora da sociedade? Como é que a OAB olha o Ministério Público? Não, eu tenho visto o Ministério Público do Maranhão extremamente atuante. Inclusive, temos uma boa relação com a Procuradoria, com o Ministério Público de uma maneira geral, com a Associação, com a AMPEM, dos Promotores do Estado, com o Procurador-Geral de Justiça, Procurador Luiz Gonzaga Martins Coelho, enfim, de uma maneira geral, nosso Ministério Público é extremamente atuante, o Ministério Público Federal também. Lógico que às vezes falta braços, acredito que para alcançar todas as demandas que a sociedade tem no Ministério Público, e isso de fato, talvez a gente precisasse ter um Ministério Público ainda mais forte, precisa ser forte. Eu sempre digo que as instituições da República, elas precisam ser sempre muito preservadas. Poder Judiciário, Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil, a advocacia. Eu sempre digo que você precisa ter um Estado juiz, um Estado Ministério Público forte, você precisa ter uma advocacia cidadã igualmente forte, você precisa ter o respeito e o equilíbrio das instituições, porque a democracia só existe onde existem instituições fortes. Presidente, diariamente nós vemos na imprensa, né, uma geração ou gerações inteiras de crianças, podemos chamar assim, adolescentes, pessoas de poder aquisitivo baixo, negros, sendo presos, assassinados e perdendo todo um futuro de um Estado e de um país. Como que a OAB se posiciona nessa questão dos jovens estarem perdendo, né, o seu futuro, o seu espaço dentro deste processo de direitos? Olha, eu sempre digo que ano passado comemoramos 30 anos da Constituição Cidadã, né, de 1988, mas nós precisamos refletir sobre o Pacto Federativo, sobre as reformas que precisam ser feitas, a reforma política, a reforma tributária, a reforma previdenciária. Precisamos ver onde nós erramos enquanto pensamento de nação, porque a gente não conseguiu até hoje atingir aquilo que foi dito pelo legislador constituinte. Saúde, educação, lazer, moradia, saneamento básico. Efetivamente, a nossa sociedade, de uma maneira geral, não tem isso assegurado a todos os seus cidadãos e cidadãs, e a gente precisa rever todo esse modelo, fazer as reformas que precisam ser feitas. E eu tenho dito que a reforma mais importante, as duas reformas mais importantes que esse país precisa são a reforma política, e eu acho que isso, todo o cenário posto, todas as operações
policiais, todos os escândalos de corrupção nos apontam isso de maneira muito clara. A gente precisa de uma reforma política urgente, nós precisamos de uma reforma eleitoral verdadeira, porque a que fizeram no ano passado efetivamente não contemplou, não é atrasado, não contemplou as mudanças que a sociedade anseia do processo eleitoral, ainda mais quando a gente vê que quase todos os escândalos de corrupção estão ligados ao financiamento das campanhas. E enquanto a gente tiver dinheiro público escoando pelos aros da corrupção, como a gente vê sistematicamente nesse país, a gente vai continuar sem ter os jovens na escola, sem ter os jovens praticando esporte, o jovem longe da droga, longe da criminalidade. Isso tudo tem que ser um projeto de nação em que todas as instituições precisam dar as mãos para que a gente volte a caminhar. Acho que as instituições precisam ter consciência de sua responsabilidade. Se dou um exemplo, eu na Ordem, desde que assumi o AB, todos os nossos cursos, todos os nossos eventos, a gente recebe alimento não perecível e doa a entidades que fazem distribuição para pessoas carentes. A gente faz esclarecimento sistemático junto a comunidades carentes, participa de ação global, participa, enfim, de um sem número de ações. E as instituições precisam ter a sua responsabilidade. Como é que você vê, Tiago, a proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo, onde ela já prevê diferenças entre os militares, por exemplo, e a sociedade civil como um todo? Eu até acho que tem alguns pontos ali conflitantes, como, por exemplo, claro que os militares, né, trabalham, arriscam mais sua vida no dia a dia da sua, mas já tem outras profissões também perigosas, tão quanto os militares, e ficaram fora desse quesito de igualdade. Como é que você enxerga isso? Olha, a reforma da Previdência, ela é necessária. Agora, eu sempre digo que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, né? Então, essa reforma ela precisa ser muito debatida com a sociedade civil, ela precisa ser muito debatida com as instituições representativas da sociedade civil, ela não pode ser feita de maneira soldada, de afogadilho, com atropelo, para que nós não cometamos erros, como, por exemplo, eu citei ainda há pouco o dispositivo da reforma trabalhista que limita a indenização de dano moral dos trabalhadores, criando uma verdadeira categoria inferiorizada no que diz que o trabalhador brasileiro, a vida dele vale menos do que a vida dos demais cidadãos. Você acha, Tiago, que então, assim, a minha opinião é essa, acho que a reforma da Previdência não era prioritária para esse momento. Eu acho que até porque ela precisa de tempo para ser depurada, ser analisada, ser discutida, né? E essa pressão do governo em aprovar de imediato a reforma da Previdência, me parece estranho que o governo economicamente pautado em cima da Previdência, quando a gente tem várias questões no Brasil, mais importante, como a reforma tributária, por exemplo, que é o que pode dar o ganho que o país precisa, entre outras coisas, de fronteiras, divisas, minérios, que a gente vê saindo as patentes, saindo da Amazônia direto. Gastar suas forças para receber. Entendeu? Eu acho que essa reforma da Previdência, acho que não era o momento, acho que tinha outras pautas mais importantes ali, inclusive a lei do anticrime proposta pelo Sérgio Moro, quer dizer, o governo chegou com duas pautas importantíssimas de afogadilho ali, não atropela um pouco ali essa coisa? Como é que a OAB enxerga isso? A OAB Nacional, no caso, vocês devem também ali ter uma comunicação direta, né? O Conselho Federal da Ordem tem acompanhado com muita cautela, inclusive criou uma comissão especial para análise da proposta de reforma da Previdência, que está analisando exatamente todos os detalhes, todos os pormenores, fará audiências públicas para debater com a sociedade, com as instituições representativas, a reforma apresentada, para apresentar um parecer da Ordem efetivo, sugestões de contribuição a essa reforma da Previdência apresentada. Mesma coisa em relação ao pacote anticrime. Acho que ninguém nesse país é contra ampliar ou melhorar as ferramentas de combate à criminalidade, ninguém nesse país é contra o combate à corrupção. Todos nós, enquanto cidadãos, somos prejudicados no dia a dia, tanto porque o dinheiro que deveria ser destinado à saúde, educação e segurança pública escoam de maneira indevida pela corrupção, como pelo fato de que muitas das vezes nós é que ficamos presos, aprisionados em nossas residências com grades, preocupados com os filhos, com os entes queridos que não podem sair de casa ante os alarmantes índices de criminalidade. Isso é prioridade de todos nós, mas tem que ser feito com responsabilidade, com debate necessário, com respeito. E sempre digo isso, o respeito à Constituição, ele deve servir de baliza para toda e qualquer reforma. A gente precisa de combate à corrupção? Claro. A gente precisa ampliar as ferramentas de combate à criminalidade? Claro. Mas a gente não pode, por isso, também acabar com contraditório, com ampla defesa.
Esses Com a são liberdade valores, de expressão. com a liberdade de expressão, com a liberdade de imprensa, isso que é tudo. imprescindível para o bom funcionamento da nossa sociedade. Isso precisa ser respeitado. Acho que o respeito é a palavra acima de tudo. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.